Você não quer ser pego de surpresa pelo seu aluno na hora do show, no meio da aula. Você tem pavor de que o seu aluno te pergunte alguma coisa que você simplesmente não sabe. Mas existe uma ferramenta para todos os instrutores e professores, principalmente de idiomas, tanto os iniciantes quanto os mais experientes. Essa é uma ferramenta que vai acompanhar a gente ao longo da nossa carreira toda. Eu trabalho há mais de 10 anos com instrução de inglês e até hoje eu uso essa ferramenta, que se chama Framework. Esse tema é importante porque o que te impede, o que te segura de iniciar sua carreira como instrutor de inglês é exatamente esse medo de estar ali durante a aula e ser pego de surpresa por um aluno com uma pergunta, alguma indagação que você não estava pronto para responder. Mas esse medo é totalmente antagônico a um framework bem feito. E o que é essa ferramenta, Débora? Um framework é um documento que é como se fosse um esqueleto da sua aula. Esse framework, ele indica por onde você começa toda a programação ao longo daqueles minutos de aula e como você vai encerrar aquela aula também. Ali está toda a explicação, todos os exemplos, até os minutos contados que você vai gastar em cada etapa já está ali previsto no framework. Engana-se quem pensa que aquele professor super desenvolto de inglês que te ensinou inglês pra caramba estava simplesmente improvisando. Ele provavelmente estava reproduzindo a programação de um framework que ele conhecia muito bem. Bom, cada vez que você inicia uma aula, você tem então esse documento, esse roteiro, esse esqueleto destrinchado da aula que vai te orientar a comunicação correta daquele conhecimento que você precisa passar. Um cronômetro do tempo que você investe em cada etapa da sua aula, te ajuda a enxergar a abrangência que aquela aula vai cobrir, início, meio e fim, o que excede aquela abrangência e logo não faz parte do objetivo daquela aula. E ainda, dentro do framework, sempre vai haver um momento, uma hora específica em que você vai coletar todas as perguntas, todos os questionamentos que fugiram da sua programação, mas que foram feitas na aula. Você vai reunir, compilar essas perguntas, essas dúvidas, essas necessidades do aluno que surgiram ali e vai preparar para entregar esse conhecimento no momento oportuno, da forma adequada. Adivinhe? Em cima de um framework novamente. Eu quero abrir a sua mente aqui. O fato de você não estar aberto, não estar disposto a sair respondendo toda e qualquer pergunta desgovernada que aparece para você durante a aula, não é atestado de que você não sabe, não é um indício de que o seu conhecimento é incompleto. Isso não depõe contra você, muito pelo contrário. O fato de você organizar, delimitar, segmentar quais dúvidas você vai sanar naquele momento e quais você vai adiar para uma próxima aula é um atestado de que você é um teacher focado no objetivo e no conteúdo proposto para aqueles 60 minutos. Segmentar certas perguntas e adiar respostas para uma aula seguinte é um indício fortíssimo de que você está comprometido em entregar o resultado daquela aula específica. O aluno tem dúvidas fora do framework? Perfeitamente. Vamos compilar e essas dúvidas vão ser todas sanadas em momentos oportunos de acordo com o cronograma que nós estamos seguindo. Se o cronograma é um corpo todo que tira o aluno de um ponto zero e leva esse aluno dentro de um prazo delimitado para um ponto X, de certo conhecimento, de um objetivo alcançado, então o framework é um membro desse corpo, que quando colocado juntos, aula após aula, consegue traçar de uma forma cristalina de onde o aluno saiu e onde ele chegou.
o que foi ensinado, em que ritmo houve essa evolução no cronograma. É bom para o professor e bom para o aluno também. Existe sensação pior de um aluno de idiomas quando ele percebe que não evolui, ou ele até sente que evolui porque ele aprende coisas, mas ele não sabe exatamente em que direção que ele está indo. Ou ainda, em quanto tempo ele demoraria para chegar em certo marco. Isso é realmente ruim. É aí que o framework lança por terra toda a preocupação e todo o medo para o teacher e para o student. Um framework feito da maneira correta, ele vai prever, vai conter ali dentro daquele documento alguns minutos, e geralmente isso acontece no final da aula, um momento específico em que o professor vai combinar, vai compilar junto com o aluno quais foram os temas que foram adiados e que estão previstos então para os próximos encontros. Compilar dúvidas e adiar certas respostas para um momento seguinte tem dois benefícios. Primeiro, é o que eu já venho falando até agora. Adiar certas questões vai proteger você dentro da abrangência em que você se preparou. Em outras palavras, dentro do foco da aula. Só isso já lança por terra o seu medo de ser pego de surpresa. E o segundo benefício é para o aluno. Você mostrar para ele que existe uma ordem correta, que existe um processo correto na resposta desses questionamentos, dessas dúvidas, vai fidelizar o seu student. Ele sabe que é necessário o retorno na aula seguinte. Ele sabe que é necessário a assiduidade. Ele sabe que é necessário chegar para uma aula preparado para dissolver aquelas dúvidas, aquelas perguntas, se organizar, o que ele gostaria de questionar. Vai ajudar o aluno na expectativa que ele tem para o próximo conteúdo. Ele entende bem onde ele está e no momento seguinte quais questões ele vai ter resolvida. O aluno percebe em você uma organização incrível no quesito sanar problemas, sanar dúvidas e dificuldades. Então ele sabe, aprende logo nas primeiras aulas que vai ser de uma forma organizada e sistemática e muito eficaz, que ele vai ser sanado desses pontos cegos que ele tem no conhecimento dele. Isso aumenta a confiança que ele tem na sua forma de trabalhar. Em outras palavras, quem dita a regra é você e não o student. A gente não vai falar nesse vídeo sobre o princípio do discipulado, mas a gente está se aproximando dessa esfera, porque o princípio do discipulado coloca você como o líder, você como o discipulador de alguém que sabe menos do que você. Obviamente, essa pessoa precisa te dar um voto de confiança de que aquela maneira de operar a aula vai contribuir melhor para organizar a compreensão e a aquisição do idioma na mente do aluno. Você tem a faca e o queijo na mão. Eu sei que você tem esse medo de ser pego de surpresa, ser perguntado e questionado de algum tema que você não sabe. Eu tinha esse medo também. É como se eu achasse que a única coisa que eu tinha a meu favor era o meu conhecimento em inglês e um material didático qualquer. Nos primeiros meses de aula, eu entrava em sala, fosse presencial ou fosse online, com uma sensação esquisita, como se eu estivesse prestes a ser avaliada por aquele aluno. A minha performance, o meu conhecimento, a minha fluência, a minha forma de ensinar. Mas depois eu descobri que um framework, por exemplo, e várias outras ferramentas que eu tinha a meu favor, eram para me colocar na posição de avaliadora e não aluno. Olha, talvez agora seja um bom momento para eu te dar um exemplo prático. Eu quero que você assista uma cena que eu vou passar aqui para você, de uma pessoa que foi passar um conhecimento e ela se envolveu exatamente nesse conflito de ser pego de surpresa, de não estar preparado para lidar com uma situação específica. Acompanha comigo, fica até o final e eu vou voltar aqui. Ladies and gentlemen, as we prepare for takeoff, please turn off all electronic devices. Why? What's that? Well, why do we have to turn off our electronic devices? Because they can interfere with the plane's navigation. Oh, okay. So anyway... How? What's that? How do they interfere with the plane's navigation? Oh, because
The electronic signals can interfere with the signals between the plane and the radio tower on takeoff and landing. Oh, okay. Gotcha. That makes sense. Thank you. Okay. Let's all make sure that our seats are fully upright. Wait. I mean, I get why I can't have a radio or whatever, but how's my Kindle gonna screw things up? That's a good question. It's not just about radios. All devices have an electromagnetic field that can interfere with the radio frequencies. Okay, that's good. All right, please make sure that all tray tables are... Wait, so you're saying that a $90 million aircraft can't ignore the signal from my $40 iPod Shuffle? That's weird. She's right. That is weird. Yeah, now I'm confused again. If they're so dangerous, why do you allow devices on the plane and not, I don't know, gels? Yeah, could I hold this plane hostage with my 3DS? Some devices are more dangerous than others, but there isn't enough time to go through them one by one. I mean, how come the plane doesn't interfere with my phone? And why don't the other phones interfere with my phone? I just always leave my phone on and nothing happens. You can't! It's just a phone. Everybody, no! All electronic devices have to be turned off. I can't turn off my pace. Você entendeu o que acabou de acontecer aqui? Essa flight attendant desse vídeo, esse exemplo que a gente assistiu, ela não conhecia essa ferramenta de framework. Ela se deixou engolir por uma série de perguntas totalmente despropositadas. Ela até tinha conhecimento do que ela estava falando, mas ela não soube transmitir esse conhecimento da forma correta, de acordo com um framework bem feito. Início, meio e fim, objetivo da comunicação, a abrangência do que vocês precisam saber. Ela foi envolvida por uma série de perguntas, não soube lidar com isso da forma correta e se sentiu vulnerável, constrangida. Ela foi pega de surpresa. Agora, em primeiro lugar, como ela não tinha um framework, uma ferramenta para passar aquele conhecimento da forma adequada e segura, ela cedeu ao apelo de sair respondendo todas aquelas perguntas. Não é sobre negar respostas, é sobre direcionar o aluno com a técnica e a ferramenta certa que nós estamos falando aqui, direcionar esse aluno para o foco e o objetivo traçado no framework. É sobre coletar todas aquelas dúvidas que foram adiadas da forma correta, com a segurança correta, num script correto e depois voltar com a satisfação daquelas perguntas em momento oportuno. Muitos professores que você já teve usavam essa técnica do framework e você nem se dava conta. Eles ditavam a direção e o ritmo do conhecimento que eles entregavam para você e você nem percebia. Na verdade, você se sentia muito satisfeito, porque a cada final de aula você percebia que tinha te sido entregue uma parcela. Sobrou algo para a aula que vem? Tudo bem, é natural. Nós estamos adquirindo um conhecimento ao longo de um curso, não